mais um episódio do podcast Câmara Fortaleza no ar. Eu sou Poliana Costa, jornalista aqui da casa. Estou com outra jornalista, Indira Gonçalves. Seja bem-vinda. Nosso bate-papo hoje vai ser com o vereador Gabriel Aguiar, do PSOL. Que bom que topou vir aqui conversar amenidades. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Hoje o papo vai ser ótimo. Vai ser ótimo. A gente começa falando sobre a sua grande paixão, né, vereador? Que é a natureza, o meio ambiente, a luta, que é essa também de proteção. Então, a gente queria saber quando e como surgiu esse contato tão bonito, né, com esse assunto aí. Bom, é difícil falar, né, antes de tudo, né, saudá-las, né, saudar quem está nos assistindo, nos ouvindo. É muito difícil ver quando começou, né? Assim, eu acho que toda criança, né, começa a sua vida explorando, né, descobrindo, mexendo nas coisas, olhando os animais, as formas, plantas, as cores, e com o tempo isso vai, às vezes, diminuindo, né? A adolescência vem chegando, a vida adulta. Comigo isso nunca parou, né? Eu sempre tive isso muito estimulado. Meu pai trabalhava numa ONG de convívio com o semiárido, então rodava os interiores do Ceará, ali nos meus 6, 7 anos, conhecendo os sertões, a caatinga, o tabuleiro, nossos biomas. Sempre gostei de acampar na adolescência, viajar, subir a serra, cachoeira. E o interesse pela biologia também foi desde criança, né? Foi a única profissão que eu quis na vida, sempre foi o que eu quis e foi onde eu me graduei, fiz meu mestrado. Então, essa proximidade com o meio ambiente, com a natureza, é do nascimento até hoje, né? E aí, dois pontos interessantes, que a gente gravou um outro programa chamado Trajetória, em que a gente conta a trajetória do político, e nele a gente falava que sua mãe deu uma coleção ali de fitas, na época era fita, né? Fita cassete, exatamente. É jovem, mas acompanhou a fita. Acompanhei. Tá com 28 anos, vereador? 29 agora. 29. É o mais jovem vereador da casa, né? mais jovens. E aí ela deu essa coleção e era justamente sobre essa temática de meio ambiente. Ela percebeu que você ficou bastante interessado. É tudo que eu queria assistir quando era criança. Era aquela coleção daquele Discovery Channel de predadores, animais noturnos e tal, monstros do rio, né, como eles chamavam. E tinha, assim, acho que eram uns 9 ou 10... E cada dia eu assistia um e ficava revezando isso aí por anos, né? Então, aquilo ali mexia muito com a minha cabeça, minha imaginação, né? E quando eu descobri que a gente podia ver esses animais ao vivo, né? Inclusive na própria cidade, muitos deles, né? Aquilo me apaixonou, né? Então, daí em diante, inclusive, sempre quis a carreira da zoologia, né? Ecologia, conservação e zoologia, estudando os animais silvestres, né? E foi o caminho que eu segui até aqui. E qual foi desses episódios assistidos o período preferido, assim, dos animais aí? Tem muita história, né? Tem dinossauro, tem os que rastejam, os os que voam. Eu lembro que me marcava muito era os morcegos, né? Tinha um sobre animais noturnos, era quase todo sobre morcego, e me chamou a atenção quando mostraram que a asa dele é, na verdade, uma mão, né? Com os dedos gigantes e que ele voa com as mãos, né? E eu fiquei sem entender aquilo, eu ainda não sabia o que era a evolução das espécies e tudo. Então, aquilo chamou minha atenção e, digamos assim, destravou uma série de chácaras reflexivos aí sobre a vida e como ela se construiu, né? Novas conexões neurais. Exatamente aí. Nossa, isso. Não acredito. E aí eu falava assim, duas coisas. Uma foi essa das fitas e a outra foi a escola, que foi importantíssima. Esse Colégio Vila, que Sim. também segue firme aí nos propósitos da educação, com esse viés ambiental. Exatamente. E ali já mostrava também, né, ali uma coisa... Foi casado, foi bom isso. Exato, eu estudei em 2 escolas a minha vida toda, né? Os primeiros anos de vida na Escola Vila, né? Que é uma escola que adota a pedagogia ecossistêmica, né? A diretora Fátima Lima Verde é uma militante dessa pauta, então educa as crianças para terem essa visão integrada, ecossistêmica e também ambientalista, né? Toda criança que se forma na Escola Vila se torna ambientalista, né? Militante ou não, mas tem uma visão ambientalista de mundo. E depois o Colégio Nossa Senhora das Graças, né? E no Colégio Nossa Senhora das Graças a gente sempre tem a campanha da fraternidade, tem debates críticos sociais também o tempo inteiro, né? É uma escola cristã engajada, digamos assim, né? Então, todo ano tem um tema para debater: desigualdade, distribuição de renda, crise ambiental. Então, a gente sempre casa esses 2 temas, né? Então, essas 2 escolas eu tenho muito a agradecer às 2, né? Que foram fundamentais para essa formação. Segue com uma religião, ou nem na época e nem agora, porque a escola é
Católica. Eu tive uma educação cristã a vida toda, né? O debate religioso, A, B, C ou D, eu não faço muito, né? Mas a educação cristã, eu acho que deixa valores muito importantes pra gente, que a gente leva pra vida toda, né? Entre esses valores interessantes, já deu aula, eu não sei se ainda dá, porque o tempo é pouco, há muita coisa para fazer, mas aulas gratuitas de esporte, que é outra paixão. E teve a possibilidade de perceber um outro viés, né, das crianças ali, dos jovens que não têm o mesmo acesso. Sim, com certeza. Desde os 6 anos, mais ou menos, também eu pratico artes marciais, né? Entrei no karatê com 6 anos, depois foi o jiu-jitsu, judô, fiz um pouquinho de cada coisa. E aí lá para uns 15, 16 anos, já próximo a conquistar a faixa preta, a gente iniciou a participar de alguns projetos, né, de aulas, projetos sociais, né? Muitas comunidades têm as artes marciais como uma das principais ferramentas de transformação do contexto, né? Muitas vezes um contexto de insegurança, de violência, né? E a arte marcial envolve os jovens, né, crianças também, que passam a ter um propósito, que passam a ter um norte, que passam, inclusive, a ser exemplo para outros jovens, né? Você ter alguém na comunidade que se destaca, que viajou, que ganhou uma medalha, que disputa um campeonato, as outras crianças passam a ter aquele como exemplo, né? Então, é uma coisa muito, muito estimulante e inspiradora. E são esportes, né, que mesmo que eles sejam de luta, são exatamente esportes para controlar a raiva, né, para controlar as emoções, exatamente o oposto do que muitas pessoas consideram desses esportes, né? Qual que você pratica até hoje, vereador? Hoje eu estou praticando só o jiu-jitsu, mas querendo muito voltar para o karatê. Eu queria ficar nos dois, né? Mas a agenda agora aqui, como vereador, está bem puxada, né? Mas o jiu-jitsu eu pratico quase todo dia, o karatê logo eu tô voltando. E como você falou, essas artes marciais, elas todas têm uma filosofia, né? Tem uma filosofia, tem diretrizes, tem muitos e muitos livros sobre, né? Então, é toda aquela filosofia oriental, enfim. Então, isso daí a gente trabalha em todas as aulas, antes ou depois de treinar, de lutar, de suar, a gente debate um assunto, a gente reflete sobre algum provérbio oriental e por aí vai. Canaliza as energias ali e traz novas possibilidades. Com certeza. E eu lembro que isso é bastante comum para quem dá aula em comunidades, etc., de relatos de alunos que estavam ali sem ter nem se alimentado direito durante o dia. E aí vem ali o abismo que é você chegar em um outro local, uma academia já em realidade diferente, ver as pessoas bem alimentadas, né, falando dos requintes. Quer dizer, isso daí te instigou ainda mais a buscar na política soluções? Sim, com certeza, né? A gente sempre fala que tem 2 gigantescos problemas que a gente tem que enfrentar, que a gente resume como o problema do fim do mundo e o problema do fim do mês, né? A gente sempre trata dessas coisas de forma conjunta, né? Tanto a crise ambiental que a gente está vivendo, ela não é de responsabilidade igual de todas as pessoas, né? Tem pessoas que são apenas vítimas delas, né? Não ganham nada, não lucram nada com o planeta estando como ele está, né? E toda solução que tem que pensar para esses problemas grandes precisam necessariamente melhorar a qualidade de vida da maioria da população e reduzir as desigualdades, né? A gente tem em Fortaleza, né, uma das cidades mais desiguais do mundo, e nas suas palavras, né, quando a gente vê esse contraste, é muito chocante, né? Às vezes alguém que tem um sonho de ser um atleta, que quer disputar competições, não poder ir para um treino porque não conseguiu a refeição antes do treino. Acontecia isso, tinha isso é comum nas comunidades, muitas vezes isso é a regra, né? Uma dieta, uma alimentação para um atleta é muito específica, né? E às vezes nem a dieta básica, as 3 refeições, as pessoas têm, né? O cenário de insegurança alimentar ainda é muito grande em Fortaleza e no Ceará, né? Então, essa é uma dificuldade constante, né? E quem está no meio dos esportes, não só artes marciais, outros também sabe que são os maiores desafios nas periferias de Fortaleza, que são a maior parte da cidade, né? Mundo tão desigual, né? Aquela música ali que vai... E não só na questão da prática do esporte. Isso é uma realidade de quando você está na periferia para qualquer coisa que você vai fazer. Sim. É exatamente essa diferença do mês e do mundo, né? Exato. O mês sempre vai ser mais prioritário, porque comer é para agora, não pode esperar. Não. Com certeza. E a gente viu muito, então, esse contexto que fez com que o Gabriel Aguiar se tornasse um vereador. Esse é o objetivo do Trajetória. E aqui a gente traz um espaço também um pouquinho mais longe, assim, de conhecer a personalidade e tudo. Como é que é o Gabriel Aguiar que não está
no ofício? O que é que gosta de fazer? Sem Acho ser o que biólogo. são coisas parecidas, né, no final das contas. Existe um Gabriel sem ser o biólogo? É difícil, assim, separar, né? É tudo muito intrincado, né, assim. Bom, mas o que eu gosto de fazer quando eu não estou aqui, ainda que seja muito pouco tempo, né, comparando com o que já foi, viajar, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, né? Praia, serra, o quê? Ambientes com o menor nível de ocupação humana possível. Serras, praias, sertão, enfim. Nosso litoral é incrível, nossas serras tanto quanto, né? Nosso sertão, Caatinga, eu também sou fascinado. Então, viajar para o interior, subir a serra, acampar, quando eu posso, ainda que seja raro hoje, né? Mas tirar ali uns 10 dias, subir uma serra e ficar lá, assim, é uma coisa que eu amo fazer, né? Fazer expedições, então isso recarrega, né? As baterias, né? Pedalar, que é o esporte... O esporte não, é o principal de veículo. vida, né? Não, Sim, o principal sim. veículo dele, assim, Sim, no dia a sim. dia, né? A bicicleta. Hoje também eu estou pedalando bem menos, né? Quero retornar a pedalar diariamente, né? Inclusive tá precisando de manutenção. Isso por causa da desse bicicleta. solzinho para 3 que a gente tem aqui em Fortaleza? A agenda ela tem dificultado, né? A gente emenda muito, vem aqui para a Câmara, já emenda para uma comunidade, já emenda para uma reunião com a secretária, tem que botar paletó, tirar paletó, botar roupa à vontade, então isso daí dificulta o veículo da bicicleta, né? Mas ainda assim, né? A gente sempre que pode eu me desloco de bicicleta, principalmente de manhãzinha cedo ou no fim do expediente, né? Mas dá para ser o veículo principal, com certeza. Só tem que adaptar essa rotina, Essa rotina. principalmente de figurino. Gabriel, e eu também fiquei bem surpresa no dia da entrevista, assim, por saber que você não teve animais de estimação quando era criança. Porque a impressão que dá é que você teve assim, um zoológico em casa, né? Isso, de todas as espécies, e ainda ficava estudando já lá. Mas sabe que tem a questão do cuidar. Eu tenho filhos e tenho bichos e sei que a Sim. mãe e o pai é que ficam ali com a responsabilidade, tem que ter tempo e tudo mais. Mas hoje você tem gato, né? Tenho 2 gatos, né? Aimee e o Dawkins, gosto muito deles, né? Quais são os nomes deles? Aimee e Dawkins. E-mail e doc são os nomes. Parecia nomes, uma coisa assim de e-mail e documento, né? Não, mas é... Aimee e Doc, Pronto, seriam bons nomes para 2 gatos. O e-mail e o Doc. Falta só o anexo, viu? Exato, pode ser um terceiro. Um macho e uma fêmea, né? Assim, gosto muito dele. A gente sempre brinca que é um gato pontudo e um gato redondo, né? Eles são exatamente essa definição, né? Mas ao longo da infância e adolescência, nunca pude ter, né, animais. Mas a gente cuidava dos gatos ali da rua, né? A gente chamava o Clube dos Gatos, tinha mais de 20 gatos. E a gente cuidava, levava no veterinário, né? Vacinava. Tinha uma veterinária vizinha que morava ali, fazia de forma voluntária e a gente era a equipe dela, né? Então, isso aí eu gostava muito de fazer. Né? Por que é pontudo e redondo? Não entendi. É o perfil dele, mas né? que é mais gordinho. A gata, ela é bem magrinha, né? Tem as orelhas pontudas, é mais tensa, assim, estressada. E o outro pesa 7,5 kg. É o Garfield, assim, bem folgadão. Ele precisa entrar num período fitness. Eu já tentei, eu consegui reduzir 500 gramas dele, mas foi o máximo que eu consegui, depois ele ganhou de novo, foi difícil. Mas ele é bem tudo ativo. a questão do signo dele. Pode ser, deve ser isso. E plantas, tem em casa? Porque é difícil cuidar, né? Requer uma atenção. Mas tem bastante, tanto em casa quanto também no nosso escritório, né? A gente tem uma casa comum, que a gente chama, né? Um espaço conjunto com outros mandatos também do pessoal. E lá a gente tem tanto uma horta, né, quanto um jardim bem grande que a gente está fazendo, né? Onde eu vou geralmente nos domingos é cuidar desse jardim, né? Então, ele já está assim, deve ter aí uns 30, 40 metros de comprimento e está um jardim bem bonito. Gosta de plantar mais o quê? Tudo, assim. Eu gosto muito de alimentícias, né? Hortaliças, também as não convencionais, as punks, né? Também gosto muito. E as ornamentais eu acho fascinantes, né? Eu estou descobrindo esse mundo agora das ornamentais, né? E buscando ornamentais nativas aqui do Ceará, né? Que é algo que por muito tempo foi deixado de lado, né? A gente achava que eram só aquelas clássicas trazidas de fora que eram bonitas, né? E alguns urbanistas, alguns paisagistas têm descoberto espécies belíssimas da nossa flora nativa, né? É o senhor das plantinhas, olha Sim, só. animais, porque o pessoal diz assim, plantas. eu já virei a senhora das plantinhas. Agora, então, Todo o Gabriel mundo deveria já... virar. Com certeza. Todo mundo Mas pode cuidar de precisa- planta é difícil. Precisa ter também um ambiente onde os amigos, ou pelo menos, assim, namorada, enfim, não sei se tem alguém Sim, hoje tem na sua sim. vida, mas assim, também gosta, tem essa sintonia? Sim, com certeza. Eu acho que quem não gosta ou tem uma distância é porque ainda não se deixou envolver, né, pelas plantas, pelos animais, porque quando a pessoa se aproxima, conhece, escuta, começa a cuidar, é muito rápido o processo dela ter afeição por aquilo, né? Por aquelas outras formas de vida, né?
Eu acho que é muito, às vezes a pessoa não conhece e pensa só na consequência, né? Ah, deixa o chão cheio de folha. Ah, molha o chão quando agou. Ah, o gato deixa ali com cheiro ruim. E é complicado isso. Lá em casa, minha mãe sempre falava isso. Então, assim... E você tem cachorro eu tenho 1 milhão de também, bichos em casa. Periquito. Tudo que eu tiver geralmente direito. chamo toda ave de passarinho. Não deixa de ser. Não, mas a gente acaba, né, se aproximando do que realmente importa ali da base, porque é muito importante. Então, você passa ali sua manhã cuidando dos bichos, das plantas, e naquele contato, escutando o quê? Qual música que bota ali? Eu escuto de tudo. Mas tem uma preferência? Mas qual o gênero preferido? Eu gosto muito de MPB. Eu escuto muito internacional também, mas gosto muito de MPB. Às vezes jazz, blues. Tenho ouvido, tem 2 semanas que eu tô ouvindo só Mercedes Sosa. Eu vi uma apresentação recente de uma intérprete, e aí eu giro muito em torno de um CD ou 2, depois eu mudo o artista e fico assim mais alguns dias, né? Mas eu escuto de tudo. Qual é o teu signo, Gabriel? Eu tô desatualizado, porque mudaram o calendário. Desatualizado, foi ótimo. Eu nasci em março, 19 de março. 19 de março, um ariano. Era peixes. Ariano. Eu acho que era peixes, não sei. Não, peixes. Peraí, 19 de março, 20, peixes, é isso mesmo. Marius vai começar dia 20 de março, 21, por aí. É por isso mesmo. que a Indira vem pra cá, porque essa parte toda aí dá um equilíbrio astrológico aqui, né? Não, e a gente falando também da questão do futuro um pouco, no Sim. sentido pessoal, porque aqui tem muito espaço para isso. Pensa em ter filhos, em povoar esse planeta. A gente sabe que a situação está tão complicada, né? Não, tem gente que diz assim, não quero, porque a gente vê que está tendo tanto aquecimento, tantas situações e tudo, mas faz parte dos seus planos ter uma família? Eu não tenho pensado nisso, assim, agora, né, pelo menos. A gente, de fato, como você falou, existe esse debate da ansiedade climática, né? A gente se preocupa com os próximos 10, 15 anos, a situação tá séria, né? Mas não é um debate que eu tenho feito agora, uma reflexão que eu tenho feito agora, né? Primeiro, a gente tem desafios imediatos a vencer por aqui. E como é que está a questão de conseguir conciliar também com a família? Porque seus pais são separados, muito amigos, né? Muito parceiros, mas são separados. E tem também seus irmãos. Então, tem um dia que vocês se reúnem todos para uma grande bagunça ali, uma conversa, comer. E como é essa bagunça? Tem sim. É um desafio, realmente, né? Eu tenho 3 irmãos, eu sou o mais novo dos 3, né? É o Yuri, a Lara e o Pedro. A gente tenta uma vez por mês se encontrar todo mundo, e meu pai também, né? O Zito. E conversarmos sobre a vida, nos atualizarmos, né? E vez ou outra tem um aniversário, né? De um sobrinho, de uma sobrinha, de um Aí irmão. Tem que ir para poder se fazer presente também, ter esse encontro. Exato. Então, 1 ou 2 vezes por mês eu encontro todo mundo junto e às vezes eu encontro em separado também. Seus pais, mas especialmente seu pai, que é o Zito, Sim. ele tem um carinho tão grande por você, uma proximidade, né, um orgulho ao falar, até porque ele foi anistiado, ele tinha essa proximidade de lutas, de política. Sim. Você acha parecido com ele? Em alguns aspectos, sim, né? Em alguns aspectos, sim. De fato, assim, ele sempre foi um militante, né? Das causas sociais, né? E foi preso na ditadura militar, né? Amargou a tortura também. Foi solto, foi anistiado, né? Inclusive, a gente fez uma homenagem para ele recentemente, lá na Casa Comum, né? Nesse espaço que a gente tem. Revitalizamos um espaço que esses militantes se encontravam nessa época da ditadura, né? Transformamos numa espécie de museu. Nossa. E fizemos uma homenagem para ele. Nesse local, ele ficou muito feliz. Imagino. Também. Bom. E ainda conseguimos, né, a Jéssica, que é a nossa assessora, conseguiu achar um livro. Quando ele foi retirado desse espaço que eles se reuniam, todos os livros que ele tinha foram jogados fora, né? Foram escondidos, foram jogados fora, enterrados, e tinha um livro que ele adorava. E ele perdeu e nunca mais achou. E aí, nesse evento, conseguiram comprar esse livro num sebo e presentear ele. Um livro que há 50 anos ele não via, né? Lembra desse nome do livro? Eu não lembro o nome. O povo É um nome deve desse ficar tamanho. curioso. É o nome desse tamanho. Mas era nesse tema de política e tudo, ele disse que era né? a bússola dele, ética, naquela época. Nossa, era esse que legal. Ele livro. deve ter ficado super emocionado. Ficou imagino. muito feliz. Ficou muito feliz. E a sua mãe, Gabriel, como é que ela olha e diz assim, que quando você entrou aqui, você tinha uns 23 anos, né, mais ou menos. Ela se assusta? Se assusta Ele sempre. também, porque ele passou por um processo na ditadura, Sim. de violência. Como é que eles olham assim, meu filho escolheu... Você é o único político? Sim, sou o único da Meu família. filho escolheu ser político. É. E aí, como é que eles encaram isso? Para o meu pai, eu acredito que seja mais tranquilo, pelo menos ele transparece mais tranquilidade, porque, como ele sempre foi militante, ele conhece esse meio e ele sabe a importância, né?
Minha mãe também sabe a importância, reconhece e reforça, inclusive nos períodos de alguma pauta, como essa recente que nós tivemos agora, ela se engaja muito, fortalece muito, né? Uma pessoa muito importante politicamente para a gente também. Mas como mãe, claro, ela fica muito preocupada, né? Assim, ela sempre fala que ser mãe é muito difícil, que ninguém prepara ela para isso, que ela não fez um curso, né? Isso é então, verdade. Quando a gente tem alguma ação, uma ocupação, né? Dormir em uma situação, estão removendo uma comunidade, 3 da manhã, de madrugada, e a gente sai de casa e vai, então isso aí sempre ela fica tensa, né? Como mãe, né? Eu acho que toda mãe também ficaria, né? Mas como eu sempre volto e sigo aqui bem, né? Inteiro, eu acho que ela se acostumou um pouco, né? Ela balançava a bandeira na campanha. Exatamente. Primeiro foi um choque, né? Primeiro ela disse assim, meu Deus, é isso mesmo, peraí, né? Aí caiu a ficha, ela foi, chegou junto. E é professora, é escritora. Me lembra o nome da tua mãe? Hermínia, professora Hermínia. Uma professora, todo mundo quando via que eu estava assistindo o vídeo dela, dizia, eu conheço. Nossa, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Né? E todo mundo tem um carinho, e ela escreve super bem. Tem a questão dos poemas, né? E tudo mais. Sim. Então, ela é aquela que, tá bom, já que você quer, eu tô junto, ela tá junto. Isso, ela tá muito junto, né? E de fato é mais conhecida que eu. Ela já teve milhares, ela tem 33 anos de sala de aula, né? Então, ela já deu aula desde a alfabetização, jardim até doutorado, ela já pegou todas as etapas, né, de ensino. Tem um vínculo muito grande, inclusive, com o jornalismo, né? Foi professora do jornalismo muito tempo, belas artes, né? E hoje ela trabalha no Estado, dá aula em uma agora, né? Era 2 escolas públicas aqui do Estado de Fortaleza, né? E tem feito um trabalho super legal. Então, ela, de fato, se assustou no início, né? Inclusive, foi contra, né? Falou que não, está sendo muito precipitado, não é o momento, isso é muito novo e tudo. Porque quando você começou o seu processo, você não tinha 23 anos, você tinha antes de 23, 20, 22. Então, aí é que dá mais um desespero. Foi muito rápido. Eu nunca tinha eu nem tinha filiação partidária, nunca tinha cogitado entrar na política institucional, né? Era, como todos nós, político informal, né? Nos movimentos, nos diálogos coletivos, mas nunca tinha pensado, vamos me candidatar, né? E aí foi eu e mais uns 5 amigos, né? A gente se juntou numa sala de casa e decidimos, né? Alguém tem que representar. Vamos lá, quem é que vai ser? Porque também foi naquela época ali do Cocó, em que havia a questão ambiental bem forte de retirada de árvores, e vocês acamparam lá, ficaram acho que 80 dias ali. Foi, 83 dias. Né? 83 dias acampados. Teve a luta também da Duna da Sabiaguaba, que ficou muito carimbada no Gabriel. Não foi, mas aí nessa época do Cocó, acho que foi ali decisivo também para que precisasse de alguém, né, de representar. O Cocó mexeu, a gente dividiu minha vida em antes e depois, aquela luta contra os viadutos, né? Que foi em 2013, né? Essa luta, a gente ficou 83 dias lá ocupando contra a derrubada daquelas árvores, né? Perdemos, né? Eles derrubaram as árvores, expulsaram a ocupação, derrubaram as árvores e construíram, mas a gente continuou organizado em diálogos, né? E eu digo que dividiu a minha vida ali porque até aquele momento o que eu tinha para mim era seguir a carreira de cientista, né? Eu queria fazer um mestrado, fazer um doutorado, descobrir espécies novas, desbravar a natureza, encontrar novidades científicas, e minha vida, o norte que eu estava indo era esse, né? Ainda que muito novo, né? Porque eu estou falando isso, parece que eu tinha uma grande carreira, eu tinha 17 anos. Mas aí daquilo eu percebi a urgência, a necessidade de não fazer menos do que eu falei até aqui, né? A carreira científica, mas conectar isso com questões sociais e políticas do nosso dia a dia, né? Quando eu vi as árvores caindo, né, ali. Então, aquilo mexeu muito comigo, e ao longo de toda a minha graduação e mestrado eu tive essa pegada, né, de conectar essas coisas. E aí as dunas, né, ali da Sabiaguaba, as dunas da Mata do Miriú, também foram muito importantes, porque quando quiseram derrubar, a gente agora já mais, como o povo diz, mais engrossado, assim, né, conseguimos rapidamente articular milhares de pessoas, né, fizeram uma frente e a gente conseguiu vencer essa, né, ao contrário da primeira que a gente não conseguiu. Essa a gente conseguiu até hoje, a mata está lá belíssima, inclusive eu com frequência visito lá, faço trilha, enfim, passo alguns dias por ali. Aí aproveitar, Gabriel, que você falou, a gente está com um couro mais grosso, está mais amadurecido. Quais são as diferenças entre Gabriel com 23 anos, que começou uma campanha com 22, que já estava com 17, assim, tudo muito rápido, muito precoce, para o Gabriel agora que já está com quase 4 anos de mandato, com outra experiência? Bom, assim,
todo um novo mundo se mostrou para mim, né? Esse mundo da política institucional. É muita coisa nova, muita coisa diferente, né? As relações políticas são diferentes de tudo que eu estava acostumado até então, né? Eu costumava debater e dialogar sobre assuntos sempre com base apenas na ciência e no argumento lógico, né? Mas na política a gente vê a dinâmica, né, de poderes, de diálogos, que é totalmente nova, né? Então eu acho que o grande aprendizado nesse período foi sobre tudo isso, né? Entender como que as forças se organizam, como que as vontades são representadas aqui na Câmara, também na Assembleia, na Câmara Federal, Senado. Então, isso foi muito importante para eu ter uma visão do todo da sociedade que a gente vive hoje, né? Então, eu acho que essa foi a grande mudança. Em relação à minha visão de mim mesmo ou da natureza, isso meio que acho que mudou muito pouco, né? Eu acho que foi mais estar nesse novo espaço que me mostrou várias outras realidades, né? A gente está gravando esse programa numa quinta-feira, mas vai ao ar no domingo, então vai ser no domingo, dia 26, e está bem recente uma temática que a gente conversava um pouco antes de começar, que era outra luta, assim como foi a do Cocó, mas dessa vez em relação à grande festa, que é o Fortal. Sim. E eu estava assistindo o seu Instagram, justamente a postagem, assim que houve a resposta após a convocação do governador Elmano Freitas, né, sobre essa temática e tudo, e deu certo. Pelo menos por enquanto, né, deu para adiar aí essa situação. Como é que foi a sensação de conseguir? Bom, parecia que a gente tinha ganhado uma Copa do Mundo. Assim, eu ia falar isso, é tetra? Exatamente. Então, foi uma alegria muito grande, né? Não só eu, toda a nossa equipe, né? Isso foi um trabalho, além da equipe, da coletividade da equipe, coletivo com milhares de pessoas, né? Assim, a denúncia que a gente fez disso passou de 700 mil pessoas engajadas, né? Que viram, que compartilharam. Então, foi uma luta, digamos assim, nacional de grande relevância, né? E assim a gente conseguiu, né? Não teria sido possível se fosse só eu ou só o nosso mandato, né? Muita gente chegou junto, muitos mandatos chegaram juntos, a população, e eu acho que ela conseguiu se expressar, né? Eu acho que a população conseguiu dizer que se no passado isso era tolerável, hoje não é mais, né? Eu acho que esse foi o recado passado, né? Assim, no século XXI, tendo em vista a situação de emergência climática, o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, né? Todo esse contexto, nós não achamos mais razoável, né? Derrubar árvores, sobretudo derrubar 20 hectares de floresta para uma festa, né? De 4 dias. Então, eu acho que, primeiro, celebrei muito que a população conseguiu se expressar e celebrei mais ainda quando eu vi que essa expressão foi ouvida, né? Por bem ou por mal, de uma forma ou de outra, por motivo A ou B, conseguiu ser vitoriosa, conseguiu ser escutada, né? Então, a mata segue protegida, né? E a gente vai agora avançar numa pauta positiva e propositiva para aquela área, na busca que ela se torne uma unidade de conservação, né? Então, isso é algo que a gente celebra muito e a gente sempre utiliza o jargão nenhuma árvore a menos, né? Eu acho que isso a gente tem que agora colocar como a nossa régua, né? Em bioma nenhuma árvore a menos, para a gente conseguir primeiro parar de perder para depois ir recuperando, né? Gabriel, eu tenho acompanhado alguns vídeos como esse aí, de celebração do seu Instagram, que inclusive o Instagram é @GabrielBiologia. Isso, exatamente. Né? @GabrielBiologia, a gente vai colocar aqui. E eu tenho visto alguns bem interessantes, assim, engraçados, como, por exemplo, um que você fez esguichando água e tudo, eu não vou entrar em detalhes, mas, assim, você mesmo tem essas ideias, em conjunto com a equipe? Só quem é que posta, quem responde? As piores são minhas, geralmente. Só as que vão viralizar? Nunca se sabe, né? Quando você sai da caixa assim, às vezes pode só dá muito certo ou muito errado, né? Nunca ok, né? Nunca tem meio termo. Não tem meio termo. Então, a gente tenta sempre fazer isso. É muito importante, inclusive nas redes sociais, né? Você desencaixar a comunicação, assim, né? Você tentar ser ousado, você tentar se comunicar de outras formas, né? Ainda bem que antes de estar aqui nesse espaço institucional, né, eu trabalhei muito tempo com divulgação científica, né? Então, fiz cursos de comunicação, de redação científica, de contação de história. Então, isso eu fiz para conseguir comunicar a ciência, né? Mas hoje me ajuda muito a conseguir comunicar as pautas daqui, os projetos de lei, que debate está sendo feito, de uma forma que seja acessível, né? Porque muita gente, se acompanhar uma sessão plenária, por exemplo, nem vai entender o que é aquilo, né? Aqueles números, aqueles projetos, em que etapa de tramitação está. Então,
a gente tenta brincar, tenta quebrar um pouco a seriedade, né, da comunicação nesse sentido. Isso tá bom, né? Porque, por exemplo, aqui tem um projeto político que vem Sim, aqueles jovens e vem conhecer a Câmara. Ficam e bem tudo. empolgados. E aí eles dizem, nossa, é isso. Eles não tinham essa ideia de Exato. que era acessível, de que era do povo, de que tem esse espaço aqui e ali, não sei o quê. Então, esse tipo de vídeo também, além de chamar a atenção, ele acaba trazendo um engajamento positivo para a causa. Com certeza, e é muito importante isso, mostrar que a política, e aqui no caso o Poder Legislativo, é feito por pessoas, como qualquer um dessas crianças, né? Qualquer um deles pode se candidatar, pode ser eleito ou eleita, chegar aqui ou em qualquer outro espaço, né? E isso é a beleza da democracia, né? É esse acesso ao poder e essa distribuição. Com todos os desafios que tem, claro, mas a gente tem que sempre popularizar, abrir as portas de uma casa como essa, né, para mostrar isso, porque há poucos anos ou séculos atrás, né, isso não era uma realidade, né? O poder era de uma família, o poder era de um grupo, né, para sempre, né? Então era hereditário, né? Então isso é uma conquista e a gente tem que celebrar. Então popularizar, democratizar a política é fundamental e mostrar também que os políticos, ainda que aqui tem a regra, né, tem que usar um paletó, uma gravata, né, é importante a gente sempre estar quebrando isso de que é uma casta, né, de que é um castelo ali distante, né? Não, são pessoas que fazem a mesma coisa que todo mundo, né? Só que estão nesse momento ocupando um assento, amanhã podem não estar, né? Ocupando um assento circunstancial para fiscalizar o poder público, legislar, né, e representar suas pautas, né? E você consegue responder? Porque imagino que cheguem milhares de mensagens, sim, né? Como é que faz? Aí tem a nossa Odete querida, que é assessora de imprensa, a Detinha, que É assessora de tudo. assessora de Assessora tudo. da vida. A te ajuda a responder as pessoas da tua equipe ou não faz questão de responder quando dá ou deixa, depois não A responde? gente faz um esforço muito grande para responder tudo, né? A gente tem uma equipe de comunicação muito boa, né? São 5 pessoas, né? Que fazem esse trabalho, né, de responder. Tem os comentários, tem um direct, tem story, compartilhamento. Já tá com quantos seguidores lá no Instagram? Estamos agora com 58, acho que é 58,5, eu Gente, acho. Se preparando para o bolo de 60 mil. Os balões, tem a foto, né, dos balões? Tem que botar. Interessante. Isso aqui nem malhar. Se não postar, não cresce. Exatamente, é verdade. Importante. Falou a menina das redes sociais da vou Câmara falar Municipal de isso aí pra nossa Fortaleza, equipe. viu? Se não postar, não cresce, É lembra? verdade. Vou botar até aqui no dele. E como é que fica, então, os planos também dentro da política? Quer permanecer? Ou porque eu sei que você chegou, não foi exatamente um plano, né? Foi a vida que te trouxe, as necessidades da categoria e tudo. Mas a ideia é permanecer? Assim, a gente tem refletido muito e avaliado muito, a gente faz balanços com frequência, né? Assim, semestralmente a gente faz um balanço do semestre passado, né? A gente, que eu digo, é nossa equipe de trabalho e também as pessoas que constroem com a gente para além do gabinete, para além do mandato, né? E a gente tem avaliado como muito positivo o trabalho que vem sendo feito, né? As propostas que a gente fez, as ideias que a gente defendia antes de entrar, a gente tem conseguido avançar, né? A gente tem desafios justamente pela forma como se organiza a política, algumas coisas a gente não tem conseguido, mas no geral a gente tem tido lutas muito vitoriosas, né? Então isso faz a gente se encantar ainda mais com as possibilidades desse espaço, né? Não só a vontade de crescer e levantar mais alto as nossas bandeiras, mas também de trazer mais gente para esses espaços, né? Para além de mim, né, nessa política representativa, mas trazer outras figuras, outras pessoas que também defendam as lutas, né, do meio ambiente, da natureza, né, do combate às desigualdades, né? Então, isso aí é algo que está animando a gente vai levantar ainda mais essa pauta, né? Gostei desse termo, ambientalismo popular. Sim. Ferramenta de transformação imediata da sociedade. Então, O que é um isso. ambientalismo popular? Bom, o ambientalismo popular, para a gente, é a nossa, digamos, principal plataforma, né, política, prática, programática, né? O ambientalismo popular, resumidamente, é aquela frasezinha que eu falei há pouco, né? Se preocupar com o fim do mundo e o fim do mês. A gente tem uma crise, né, que todo mundo sabe, né, uma emergência climática, ecológica, ambiental, e a gente tem pessoas que sofrem essas consequências, né? E a gente acredita que as soluções, na escala de ousadia que elas precisam ter, imediatas, né, precisam que essas maiorias sociais sejam os maiores defensores dessa transformação, que reduz as emissões de gases de efeito estufa, que zere o desmatamento, né? Então, a gente pensa dentro do ambientalismo popular pautas positivas para as pessoas, para as maiorias, e para o meio ambiente. Um exemplo é tarifa zero e descarbonização do transporte público. Isso é algo que toda a população quer, né? Não pagar a passagem e também o transporte sem
gerar poluentes, né? Isso é algo que já é realidade em vários municípios e que a gente, se fizesse isso, reduziria metade das emissões de Fortaleza, por exemplo, né? Tem muitas outras pautas nesse sentido que constroem esse programa. E quem tiver interesse, né, a gente no Google pode botar lá Ambientalismo Popular, revista Jacobin, tem um artigo lá que a gente resume, eu, o biólogo Vitor Marques e a bióloga Liana, a gente resume essa ideia que a gente tem trabalhado. Muito bom. Eu ontem estava numa escola lá no Bom Jardim. Eles estão numa competição que é a Missão Verde, que faz parte da Fortaleza Limpa. Sim. Então, a criançada está com tudo para juntar garrafa e latinha. Excelente. E a meta de cada escola são 600, 1 tonelada e 200 quilos de material. E aí eles ganham brindes e tudo. E isso é muito legal, porque meninos de 26 anos lá, tudo bem compenetrado, e começa ali, a sementinha é plantada ali, né? Com toda certeza. O caminho é as crianças, né? A gente sempre fala isso, assim, que a educação ambiental, sensibilização ambiental, a trabalhar com a infância é central para a gente, né? Assim, para as próximas gerações, para o futuro que se avizinha, né? E, além disso, a gente tem que também, pela emergência, né, fazer questões para transformar agora, né? Para que essas crianças cresçam e vivam num mundo em que elas possam crescer, né? Que elas tenham um mundo para viver. E que tudo que elas aprenderam, elas consigam lá na frente pôr em prática, né? Que bom. É isso. Gostei do bate-papo. A Indira só ficou triste, vereador, porque você não gosta de futebol, né? Então ela queria conversar sobre times. Mas eu tô me descobrindo um torcedor do Ferrinho, viu? Olha, neutro. A pessoa que torce o Ferroviário. É uma boa pessoa, Indira. É uma boa pessoa. Nosso não, querido geralmente Cristiano, que está filmando ali, o Cristiano cinegrafista. Ferrinho. Geralmente é quando não quer discutir de futebol, apesar que o Ferroviário é um grande time. É a maior torcida do Brasil. É a maior torcida do Brasil. Ai, gente do céu. Sem dúvida, uma das mais respeitadas. Com certeza, com certeza. São os corais da Barra. Exatamente. Vereador, obrigada, tá, por ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente, bate-papo tranquilo, leve. Indira também, acho Ótimo. massa quando você vem aqui, bater esse papo. Pode chamar que eu venho. Ora, se eu não chamo. É isso, gente. Vocês estão sabendo que, se você quiser assistir o podcast Câmara Fortaleza, só ouvindo também dá. Vai lá no Spotify, procura podcast Câmara Fortaleza, que vai aparecer, olha só. E aí você pode também apreciar os outros que estiveram aqui. Já foram mais de 30 vereadores. E aproveita, porque está acabando aqui essa primeira edição dos parlamentares. Vem coisa boa também por aí, mas você vai lá e conhece essas pessoas por trás de um cargo político, que são os vereadores de Fortaleza. Gabriel, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Obrigada, Gabriel. E para você aí, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, até a próxima.